Bom dia, bom dia, bom dia! Bem, vamos lá acordar. É segunda-feira, é dia de trabalho, embora o pessoal esteja ainda confinado. Bem, eu hoje vim fazer para o jardim, sem risco absolutamente nenhum. Não tenho ninguém no espaço para aí de 500 metros, portanto, hoje foi dia de regressar à natureza, como podem ouvir os passarinhos. E vamos lá então começar mais uma edição, mais uma semana, de emissões regulares da Cor do Dinheiro. Análise matinal, hoje é dia 20 de Abril do ano da graça de 2020. E sem mais delongas, vamos lá então à agenda de hoje. Período antes da ordem do dia, como nunca falta, e vamos começar sobre a Fitch. Lembra-se dela, não? F-I-T-C-H. Uma empresa que eu ia começar logo com uma análise vergonhosa, feia logo de manhã, mas vou ser simpático. A Fitch, como sabe, é uma empresa de rating. Rating quer dizer nota. A Fitch, como a Standard & Poor's, como a Moody's e como a famosa DBRS canadiana, que nos salvou de ficar sem investimento do BCE em seu devido tempo, são empresas que atribuem notas à capacidade creditícia dos países. Isto é, imagine você, José Maria Pincel, que quer emitir dívida. Ou que se prepara para entrar no mercado para emitir dívida. Ora bem, o seu rating, a sua nota que lhe é atribuída, vai determinar o seu risco. Ou melhor, é o reflexo do seu risco. E isso vai dizer se os investidores, quando forem emprestar dinheiro, vão ser mais chatos ou menos chatos. Isto é, se lhe vão cobrar uma taxa de juro mais elevada ou uma taxa de juro mais baixa, em função do seu risco. Bom, esta rapaziada nos últimos 7 anos andou distraída, nos últimos 6 andou distraída. E então foi por aí fora a melhorar a capacidade creditícia e a análise creditícia e também as perspectivas sobre determinados países, inclusive países que não fizeram qualquer reforma, como foi Portugal, adivinhou? Bom, a Fitch, essa mesma, que andou a fazer parte deste pandan nos últimos 6 anos, de repente descobriu que pode haver um problema com as finanças públicas portuguesas. E decidiu, daí o facto de eu ter trazido esta história ao programa de hoje, decidiu baixar a perspectiva de Portugal. Bom, isto quer dizer várias coisas. Primeiro que vem desmentir a conversa de alguns governantes, nomeadamente do nosso Primeiro-Ministro, quando ele anda sempre com aquela conversa do não vai haver austeridade, isto é diferente do anterior e o diabo a quatro. Bom, como sabe, no fim de semana já mudou de ideias, mas eu já vou a isso. Agora, você recorda-se do que eu andei a dizer das empresas de rating nos últimos 5 anos? Que andavam iludidas. Inclusive, eu levantei aqui uma dúvida uma vez, que não era dúvida, mas deixei entre aspas, porque não tinha certeza do que era. Dizia eu, levantei dúvidas sobre a relação de algumas destas empresas com o Estado português. Ora, isto mostra o quê? Que estes rapazes são muito mais políticos do que técnicos, porque decidiram mexer no rating numa altura em que deviam ter sido mais exigentes com Portugal. E agora que já perceberam que nós vamos ter um sarilho orçamental, já estão a dizer, opa, deixa-me lá baixar a perspectiva de rating. Bom, eu não preciso de bancos que me tiram o guarda-chuva de quando começa a chover. É a primeira coisa que eu tenho a dizer, não é? Eu sei que a Fitch vai fazer isto com outros países e por aí adiante. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a seriedade. Na análise técnica, estas empresas devem limitar-se à análise técnica e não à análise política, porque senão fazem esta figura. Eu até vou apostar mais consigo. Imagino que o nosso déficit se deteriora para além dos 7,1% que o FMI diz. Imagino que o nosso PIB não cai 8, mas cai 20 ou 15. O que é que vai acontecer? Estes senhores vêm a correr, garanto-lhe, fazer aquilo ou uma coisa muito próxima do que fizeram em 2009. Percebe? Este é o problema das Fitch da vida. Ponto seguinte. Atenção, eu não estou a dizer que não têm razão ao fazer isto. Estou a dizer outra coisa. Deviam ter pensado melhor antes de ter feito o que fizeram nos últimos 6 anos. Seguimos para bingo.
O desempenho o desempenho de Mário Centeno no Eurogrupo é vergonhoso. A expressão não é minha, é de um senhor chamado Giannis Varoufakis, que é um tonto, é um maluco. Como você sabe, foi o primeiro-ministro das Finanças do senhor Alexis Tsipras, que era um tipo da área do Bloco de Esquerda, mas que depois fazia políticas de direita, percebe? E tanto foi assim que levou nas fuças, nas últimas eleições gregas, e perdeu o poder. Bom, o senhor Varoufakis é um ressabiado. Nunca levou a sério a tarefa que levou do Alexis Tsipras e de outros quando ele ia ao Eurogrupo, nomeadamente o Rodinhas. O Rodinhas, como sabe, era o Wolfgang Schäuble, que anda numa cadeira de rodas. É assim que isto não é nenhum insulto, é um termo carinhoso com que eu tratava. Bom, este rapaz nunca perdoou aquilo. Já andou a flutuar entre várias coisas, já criou o seu partido, não sei quanto, já levou sopa, e agora vem dizer, como você sabe, eu não morro de amores pelo Centeno. Agora, vir dizer que o Centeno se pôs de acordo com uma seleção vergonhosa para a Europa e que isto é o fim do euro. Opa, este rapaz parece aqueles Zandingas, com respeito pela memória do Zandinga, que acho que era melhor que ele, apesar de tudo, que passam a vida a fazer previsões que não se vão cumprir, não é? E sobretudo que vem em todo lugar de um problema. Ele ainda não percebeu que ele é que está mal, ele é que vem em contramão na autoestrada. Mas pronto, os malucos são assim, não é? Ponto seguinte. Estão a ver eu a defender o Centeno? Vá, batam palmas, vá lá, fofinhos, batam palmas, hein? Bem, a mobilidade do confinamento. Como nós vimos desde a última sexta-feira ou quinta-feira, a malta começou a mover-se mais. No fim de semana isso foi demasiado evidente. Não é bom. Não é por estarem a sair. Eu sinceramente não acho que haja problema nenhum em a pessoa andar no parque como eu ando todos os dias a fazer exercício, andar os meus 10 km. Agora, o que é estranho é muita gente já em aglomerados. Eu este fim de semana vi muita gente inclusive às portas de cafés e isso tudo. Não é bom. Até porque daqui a 15 dias podemos ter o reflexo disso em novos infectados. Portanto, não é bom. Vale a pena olhar para isso numa altura em que nós começamos a falar e regressa à normalidade. Ponto seguinte. Notícia que circulou no fim de semana. A Finlândia prefere sair do euro a ter de assumir as dívidas dos outros. Eu achei isto muito estranho. E a primeira coisa que fiz foi começar a tentar confirmar, inclusive junto de pessoas que eu conheço na Finlândia, de há longa data, se isto era verdade. E disseram-me logo assim, olha Camila, aqui a gente não sabe nada. Felizmente, no fim de semana chegou um desmentido. Aliás, a notícia era tão vergonhosa, era tão reles, a linguagem utilizada era de uma baixaria tal, que serviria para mais um episódio de European bashing em Portugal. A notícia não é verdadeira. Isto foi desmentido pelo gabinete da senhora Jutta Urpilainen, que é a Ministra das Finanças da Finlândia. Porquê é que trago aqui isto hoje? Porque isto vai ser a norma nos próximos tempos. Há muita gente interessada em criar divisões, fraturas dentro da zona euro e da União Europeia e vão utilizar este tipo de conversa para estarem a fazer política nos próximos tempos. Convém estarmos muito atentos. Ponto seguinte. Eu vou voltar ao 25 de Abril, sim senhor, e ao 1º de Maio. E vou voltar para dizer duas coisas. Ninguém de nós tem nada contra o 25 de Abril. Pelo contrário, foi a luta pela liberdade, foi a obtenção da liberdade. Eu sei que há pessoas que sonham ainda com o antigo regime, azar, estão desfasadas no tempo. A questão não é esta. A questão é mesmo permitir que numa Assembleia da República, num Parlamento, se juntem 130 pessoas. Eu sei que não são aqueles magotes dos tempos passados. Aquelas 130 pessoas, só para dizer que estão a celebrar o 25 de Abril. Primeiro ponto, o 25 de Abril, para mim, não é diferente do 1 de dezembro de 1640. Não é diferente de outros momentos da nossa história. 5 de outubro de 1910. Não é diferente da forma como saiu da crise de 383-85 da nossa história. São 900 anos de história. Ora, não sei porque é que tem que haver uma pancada sempre de que o 25 de Abril tem mais peso que os outros. Não tem. Vale a pena pensar nisto. E vale a pena pensar que aquela conversa que nos estão a dizer são menos pessoas na Assembleia e vai haver espaço e não sei das quantas, se é por isso, eu também digo, então deixem as pessoas irem à igreja e digam assim, os padres digam, meus senhores, tem que haver 1 metro de espaço e de 2 em 2 filas. Também se devia fazer isto. Já agora, também se devia deixar jogar jogos de futebol com, olha, 1 metro de distância, fila sim, fila não. Você dirá, está bem um jogo de futebol, mas pois não, mas o problema é a mobilidade das pessoas. Já agora,
nos funerais, olha, só podem ir 5 pessoas, 10 pessoas, então porque é que não vão 20 e estão daqui a 1 km da cova onde está a pessoa está a ser enterrada? É isto que está em causa. Primeiro. Segundo, a Assembleia da República, o que é grave aqui, o comportamento absolutamente lamentável que eu não tinha visto do camarada Ferro Rodrigues na Assembleia quando isto foi discutido. Você perguntará, Camilo, você está surpreendido? Não, eu conheço o Ferro Rodrigues pessoalmente, não tenho nada boa opinião dele, há muitos anos, conheço aquele jeito truculento, quase rasca de falar, percebe? Quando alguém diz alguma coisa que ele não gosta, e portanto não estou nada surpreendido com Ferro Rodrigues. O que eu estou surpreendido é que pessoas que conhecem o Ferro Rodrigues ficaram escandalizadas com aquilo. Bom, primeiro. Segundo, eu acho que os deputados não perceberam. Eu sei que o Manel Alegre tem uma pancada com o 25 de Abril e não sei das quantas. Ele acha que é um dos pais da democracia. Whatever that means. Eu sei que há aí malta que acha que é dona, percebe, do 25 de Abril. Não é, da democracia. Não são, percebe? Havia uns que já morreram, também tinham essa pancada, mas pronto. Não está em causa isso. O que está em causa é a Assembleia da República decide em causa própria, percebe? Repare, a Assembleia da República decide assim, confinamento. A gente certifica o que o Sr. Presidente da República disse sobre o estado de emergência. Agora, olha, vai ser até ao dia tal. Não pode haver gente dos funerais, não pode haver casamentos. Ou casamentos é o noivo a noiva e pouco mais do que isso, não é? Quer dizer, está a ver? E depois diz assim, mas numa causa própria, que é a gente vir para aqui fazer uma festarola, sim, a gente já decide. Este decidir em causa própria é que fica mal. É esta mensagem errada que é passada para a sociedade, percebe? Assim como a mensagem errada é a história dos encontros, que é para não dizer ajuntamentos, no 1º de Maio. Isto é horrível. Isto passa uma mensagem errada para a sociedade. Eu, no fim de semana, ouvi gente dizer assim, você está surpreendido com esta gente na rua e aquela malta ali a conviver. Então não é aquilo que os deputados vão fazer no 25 de Abril. Está a ver? Isto cria esta ideia de desresponsabilização. Você dirá, mas não faz sentido. Dizemos nós. O problema é que o povo, o cidadão de rua, não pensa assim e vai reagir de acordo com isso. Portanto, estar a decidir para os outros que é de uma maneira, mas em causa própria decide de maneira diferente, isto é que é mau numa Assembleia da República. Eu acho que o Ferro Rodrigues não percebeu isto, nunca vai perceber também na vida, coitado. Ele e outras pessoas. Bom, então vamos lá à agenda. Então, o país vai mesmo ter austeridade? Você ouviu durante 2 semanas as maiores declarações, percebe, formais, cheias de convicção, que não ia haver austeridade e não sei das quantas. Na semana passada, o nosso primeiro até dizia assim, vamos ter um orçamento suplementar sim, mas vai ser um orçamento de recuperação, coisa confirmada, corroborada pelo nosso ministro Mário Centenix. Bem, sim, agora chegou a fase do criticar. Há bocado apoiei, agora é a fase do criticar. Afinal, mas também, como você sabe, há sempre uns desmancha-prazeres aqui, como há meme, não é? Que andei a dizer aliás, fui o primeiro a dizer no Jornal de Negócios, fui o primeiro a dizer aqui nas emissões matinais, fui o primeiro a dizer no Think Tank, sim, vai haver austeridade. Não nos contem histórias. Histórias, com E e 2 aspas. Porquê é que eu dizia isto? Por factos, não é por opinião. Eu acho que esta crise é diferente da anterior e, portanto, não se vai aplicar a mesma receita. A malta não percebe que a austeridade não é receita. A austeridade é a decorrência de comportamentos, percebe? Eu vou exemplificar. Você está de layoff, levou logo uma ratada de descompensação de 30% do salário. Isto é facto. Você pode ter uma opinião a dizer assim, não estamos em austeridade. É uma opinião política. Mas depois é o facto. Eu já não tenho 30% do meu salário. Moral da história. As férias vão ser mais chatas. Se calhar aquele computador que eu queria comprar já não vou comprar. Este ano já não mudo o telemóvel. O fatinho que eu ia comprar para ir para o verão, para me pavonear por aí fora, já não vou comprar. Isto é austeridade, percebe? Eu tenho que fazer uns vídeos aí um dia desses assim, isto é austeridade, isto é austeridade, isto é austeridade, que é para depois mandarem bundle em conjunto para o Sr. Primeiro-Ministro, para ele perceber o que é austeridade. O Sr. Primeiro-Ministro, que andava a dizer isto, percebe? E o Sr. Ministro das Finanças também lá chegará. Vem este fim de semana ao Expresso
dizer várias coisas, algumas delas ainda nem entendi, que acho que nem sequer ele nem sabe o que quer dizer. Vem dizer que afinal não pode excluir a austeridade. Porquê que o Dr. António Costa não disse isto nas 2 últimas semanas? Você viu dizer exatamente o contrário. Mais, até disse outras coisas, vamos analisar a seguir. Mas o que é que você acha que mudou? Eu acho que foram 2 coisas. Em primeiro lugar, eu sei que ele... Vamos começar pelo início. António Costa não é muito bom a finanças públicas. Não é muito... Vou tirar um muito, vou dizer. Não é bom a finanças públicas. Não é bom a economia. Conhece muito mal certos dossiês. Você, quando ouve falar em público, ele atrapalha-se. Quando você lhe faz perguntas sobre assuntos, ele atrapalha sobre assuntos técnicos, nomeadamente. Portanto, o António não tem expertise nestas matérias. E estuda pouco. Havia primeiros-ministros que não sabiam de certas matérias, mas estudavam bastante. Conheciam os dossiês na ponta da língua. E não era fácil entalá-los, percebe? António é. Ele depois foge sempre para a política, que é o grande forte dele. Bom, está-me a acompanhar? Segundo ponto, o António falou com muita gente nas últimas 2 semanas, inclusive com gente ligada à economia e às empresas. E alguém lhe explicou, não é deve ter explicado. Eu podia dizer-lhe assim aqui, por defesa, deve ter explicado. Vou dizer o contrário. Alguém lhe explicou, porque eu sei quem foi. Está a perceber? Alguém passou algum tempo, nos últimos 2 semanas, sobretudo nos últimos 5 dias, a conversar com o António. E explicou-lhe por A mais B que o que ele estava a dizer não é verdade. E explicou-lhe por A mais B outra coisa mais importante ainda, que face ao que aí vem, o António não podia manter aquilo. E o António acordou, e na entrevista ao Expresso, disse o que devia ter dito, que não pode excluir a austeridade. Que eu lhe vou dizer que até foi outro eufemismo, que é uma figura de estilo em português, como sabe, não é? Porque ele o que quer dizer pá, vai mesmo haver, eu não posso dizer já tudo o que é neste momento, mas até porque não sei muito bem se não virá mais uns bónus da Europa e, portanto, não me quero comprometer já. Meus amigos, vai haver austeridade. Melhor, já está a haver austeridade. E vou-lhe dar mais um facto. Esta na crise não é como as outras. Pois não. Mas você vai ter que se endividar para meter dinheiro na economia. Ora, se vai ter que se endividar, quer dizer que vai ter que pagar. Pode ser a 30 anos? Pode. Pode ser para os seus netos e bisnetos? Pode. Vai mandar a fatura para eles? Vai. Mas você vai ter que pagar. E, portanto, quem está a pagar uma dívida que vale 118% do produto e vai pagar outra que vai valer 135% do produto, vai-lhe faltar em alguma coisa, que é os impostos que lhe vão buscar ao seu bolso, está a perceber? Portanto, o Primeiro-Ministro engoliu isto, como vai engolir muito mais coisas. Não se deixe levar nesta história. E já agora, quero um conselho, hei de fazer um vídeo um dia deste só sobre isto. Comece já a preparar a sua vida adaptada para os próximos 12 meses. Porque a sua vida vai ter que ajustar em baixo. E quanto mais cedo você começar a fazer contas e se preparar para isso, melhor. Ponto seguinte. Epa, já vamos com 18 minutos de programa. O lamentável argumento do camarada Marcos Mendes, ontem, na SIC, sobre a austeridade. Eu vou-lhe explicar porquê. Eu não vi essa parte. Alguém mandou uma mensagem que me vá lá ver o que é que o Marcos Mendes disse. E o Marcos Mendes, fui lá ouvir. Deixa-me lá buscar aqui. O que é que disse Marcos Mendes? Vai haver austeridade. Ele diz que vai haver mais no privado que no público. Vá lá, acordou. 2 semanas depois, já devia ter começado a dizer isto há 2 semanas, não disse. Ainda bem que houve analistas a dizer, incluindo o Mohamed. No setor público, diz Marcos Mendes, será diferente. Aí não haverá nem cortes de salários na função pública, nem cortes de pensões. Aliás, não estou contra isto. Agora, onde é que eu estou contra Marcos Mendes? No que ele diz a seguir. Não é uma escolha do Primeiro-Ministro. Não é exigível nem recomendável pelos especialistas. Como? Não é uma escolha do Primeiro-Ministro? Desculpe. A decisão de cortar salários e pensões, e já devia estar a ser tomada, é política. Oh, Dr. Marcos Mendes, eu sei que o senhor provavelmente está a sonhar com uma candidatura presidencial, depois do Marcelo fazer o 2º mandato. Mas faça-nos um favor, não faça bonitos de politicamente correto. Não é uma escolha do Primeiro-Ministro, é a decisão de, meus amigos, a gente vai ter uma quebra na receita fiscal. Epá, para podermos continuar a pagar a quem trabalha para o Estado o mesmo valor, nós vamos ter que nos endividar. Esta decisão do eu vou-me endividar para pagar salários é um desastre, percebe?
Já foi tomada no passado por Portugal. É um desastre. Isto devia estar equacionado. Mas a decisão é política. É do PM, sim senhor. Marcos Mendes deve andar na Lua. Bom, mas não fica por aqui. Porque veio o seguinte. Nem é exigível nem recomendável pelos especialistas. Quais especialistas? Outra vez, pôr-se atrás de... O Dr. Marcos Mendes está-se a pôr atrás de outros para defender a sua posição. É preciso tê-los no sítio para dizer as coisas quando elas têm de ser ditas. Espera aí. O Dr. Marcos Mendes lembra-se da catrefada de especialistas que na véspera da bancarrota diziam ao Sócrates que tínhamos que continuar a investir? Lembra-se? O Dr. Marcos Mendes lembra-se da catrefada, da cambada, em alguns casos, que é esse o termo, de especialistas que estava a dizer na véspera da bancarrota que não estava tudo bem e que não era preciso chamar este nem aquele. Lembra-se? E lembra-se do que aconteceu a seguir? Então porquê é que me está a trazer à conversa especialistas? Eu percebo a teoria, é você baixa salário, as pessoas consomem menos. What the fuck? A questão não é essa. A questão é, para você não baixar salários, vai se endividar? É isto? É isto que a gente está a explicar ao país? É esta a teoria do Marcos Mendes? Epá, francamente, a sério, esperava muito mais de alguém que tem um bocado de cabecinha, em vez destas botadas absolutamente vergonhosas do ponto de vista económico e financeiro. Ok? Se o Dr. Marcos Mendes tiver uma máquina impressora e conseguir pôr na economia o dinheiro que vai faltar, eu bato-lhe palmas, mas como ele não tem, o Dr. Marcos Mendes sabe que o país vai ter que se endividar. Ora, endividar para pagar salários. Nossa Senhora! Não aprendemos nada, não? Bom, ponto seguinte. Deixa-me lá ir aqui, antes que me perca. António Costa. O vírus não pôs em causa o que foi alcançado nos últimos 4 anos. Diz António Costa. Espera aí. Então, a gente tinha um excedente orçamental, não é? Vai passar para um déficit de 7,1, upa. Não mudou nada. Não, isto não mostra que temos um problema. Pronto, está bem. Então, a gente tem uma dívida que pesa 118% do produto interno bruto. Quer dizer que vale o nosso produto interno bruto mais 18%. E ela vai passar para 135%. Desculpa. O vírus não pôs em causa a fantástica consolidação orçamental do Dr. António Costa e Mário Centeno nos últimos 5 anos. Não pôs. O que é que isto adianta ao país? Já sabe, a minha opinião. António Costa é um prestidigitador, um ilusionista, um Houdini. Percebe? Mas há coisas que nem o Houdini conseguia fazer. Eu sei que o gajo fazia desaparecer pessoas. Mas quer dizer, quando o português for à carteira e vir, espera aí, eu ganhava 1000 euros, estou a ganhar 700. Você acha que este português não vai sentir o que está a passar? Então, mas porquê é que o Dr. António Costa está com a tanga de que o vírus não pôs em causa a consolidação orçamental dos últimos 5? Pois, sim senhor, a gente está a sentir isso e a gente vai sentir isto. Passar a mensagem para o país errada é a pior coisa que se pode fazer. As pessoas precisam de ajustar o seu comportamento agora, como as empresas já estão a fazer. Não é daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Você dirá, daqui a 1 ano, pois daqui a 1 ano já podemos, se agora conseguimos apertar o cinto, daqui a 1 ano podemos começar a aliviar isto. Agora não. É a pior mensagem que se pode passar às pessoas neste momento. Ponto seguinte. Agora vêm coisas sérias. E que são estas. O Sr. Klaus Regling, que é o senhor que manda no Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é aquele fundo de socorro do euro, como eu costumo chamar, veio dizer uma coisa muito importante. Deu uma entrevista ao Corriere della Sera, como sabe, é dos jornais mais importantes da Itália. O Corriere e o La Repubblica. Eu leio os dois, com alguma regularidade. Vem dizer coisas muito interessantes. Primeiro, a Europa vai precisar de mais 500 mil milhões, para além daqueles que já foram decididos no Eurogrupo. Lembra-se? No Eurogrupo era qualquer coisa que, segundo Centeno, ia entre os 400 mil milhões e qualquer coisa até aos 500 mil milhões. O Sr. Regling, imagine só,
um austeritário, hein? Um fascista, como eu dizeria. Um gajo deste a dizer assim, olha, para além daqueles 1.000 milhões, vamos precisar de mais 500 mil milhões, pelo menos. Veja a honestidade dele. E depois diz, atenção, este dinheiro vai ter que ser obtido via o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Nós precisamos de... Veja só o fascista, o austeritário a dizer isto à Europa. Estamos a precisar de outras soluções. Vamos arranjá-las. Não depende dele, depende do Conselho Europeu. Não é? De chefe de Estado e do Governo. A propósito, há um esta semana e vai ser muito importante. Mas, mesmo que se vá fazer uma comissão de Corona Bonds, o dinheiro nunca chegará antes do próximo ano. E eu até lhe diria lá para o final do ano. Portanto, vamos começar a trabalhar com o que há. Sensatez. E depois, este fascista, este austeritário ainda vem dizer outra coisa. Epá, vocês não andem a passar informações erradas sobre o que se disse no último Eurogrupo. Você lembra-se que a história das condicionalidades pôs o cabelo em pé aos gastadores em Portugal. E ele vem dizer uma coisa, não, a única condicionalidade que há é esse dinheiro que vai ser arrecadado servir apenas para esta função, que é responder à crise sanitária. E essas condições não vão ser alteradas. Você percebeu o que isto quer dizer? Honestidade, seriedade intelectual. Pôs os pontos nos is, explicou aquilo melhor do que o Centeno e melhor do que alguns malucos pela Europa, que andaram logo a chamar nomes ao indivíduo, mas ao mecanismo Europeu de Estabilidade, inclusive o idiota do Conte, inclusive o idiota do Sánchez, inclusive o que fez pandan também aqui com eles, chamado António Costa. Está a perceber? Isto é gente séria. Convém a gente levar estes tipos a sério. Percebe? Fez o melhor serviço que eu vi. Desculpe lá, houve aqui um problema com transmissão, houve aqui um problema com telecomunicações. Bom, em todo caso, nós chegamos ao final desta conversa, vão ficar alguns pontos para amanhã. Eu quero lembrar que esta semana vai haver Think Tank. Nós vamos provavelmente, vou ainda fazer mais uma surpresa, mas depois sobre isso falaremos. Quanto a nós, vamos ficar por aqui. Eu vou-lhe prometer que amanhã, provavelmente indoors, vou estar aqui para desanar o juízo. Às 7.000 pessoas que nos estão a ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, e é que se vão ver, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.